Leandro fingiu ter falido para testar Amanda, sua noiva, mas quando a faxineira grávida revelou a verdade, tudo desmoronou. Amanda gritava com Júlia, a faxineira que segurava um bebê enquanto sua barriga de 8 meses era impossível de ignorar, e Leandro observava tudo paralisado. A voz de Amanda cortava o ar, com uma violência que fazia o corredor inteiro parecer menor. E cada palavra que saía da sua boca carregava um peso que Leandro nunca tinha percebido antes. Ele estava ali parado, segurando a pasta de documentos e a maleta preta com tanta força que os dedos começavam a doer, mas não conseguia se mexer, não conseguia falar, só observava a cena se desenrolar diante dos seus olhos enquanto sentia o estômago revirar. Júlia balançava o corpo devagar, tentando acalmar o bebê que choramingava baixinho contra seu peito, mas os olhos dela estavam vermelhos, inchados, e a barriga de 8 meses pressionava contra o avental branco do uniforme azul, tornando cada movimento dela mais difícil, mais cansativo, cada balanço exigindo um esforço que ela tentava esconder, mas que ficava evidente na forma como respirava, na forma como os ombros se curvavam levemente para frente, tentando aliviar o peso que carregava tanto no corpo quanto na alma. Você acha que pode ficar aqui segurando esse bebê como se fosse dona da casa? Amanda deu um passo à frente, o salto batendo forte no chão de mármore, criando um som que ecoava pelas paredes do corredor amplo, decorado com quadros caros, e apontou o dedo diretamente para o rosto de Júlia, a voz saindo alta, cheia de raiva mal contida, que transbordava em cada sílaba. Você é apenas uma empregada, alguém que limpa o chão dessa mansão, alguém que deveria estar na cozinha ou lavando banheiros, fazendo o trabalho para o qual foi contratada e paga. E agora fica aí com essa barriga enorme, fingindo que tem algum valor aqui dentro, fingindo que faz parte dessa família, quando você não passa de alguém que recebe um salário para fazer o serviço pesado que ninguém mais quer fazer. Júlia abaixou a cabeça, os lábios tremendo de forma visível, mas não respondeu. Apenas apertou o bebê com mais cuidado contra o peito, protegendo a criança com o corpo como um escudo humano. E Leandro sentiu algo se revirar dentro dele, uma sensação que misturava culpa e raiva ao mesmo tempo, porque ele sabia que, de alguma forma, tinha responsabilidade nisso tudo, que suas escolhas tinham levado a esse momento doloroso, que ele tinha criado as condições para que essa crueldade se manifestasse. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes durante semanas. Tinha fingido que a empresa tinha falido completamente, que todo o dinheiro tinha desaparecido em investimentos ruins na bolsa de valores, que os clientes principais tinham cancelado contratos milionários que sustentavam o negócio, que os bancos estavam cobrando empréstimos que ele não conseguiria pagar nem vendendo todos os bens, que eles teriam que vender a mansão urgentemente e recomeçar do zero em um apartamento pequeno em um bairro simples da periferia, longe do luxo e do conforto que tinham, tudo isso para descobrir se Amanda realmente o amava ou se estava apenas interessada na fortuna que ele tinha construído ao longo de 15 anos de trabalho duro, de noite sem dormir, analisando planilhas e fechando negócios, de finais de semana sacrificados em reuniões intermináveis e viagens de negócios cansativas. A ideia tinha parecido brilhante no começo, inspirada por um artigo que ele tinha lido sobre como testar a lealdade das pessoas, uma forma inteligente de separar as pessoas verdadeiras das falsas, de entender quem permaneceria ao seu lado, mesmo quando tudo parecesse perdido, mesmo quando o luxo desaparecesse e sobrasse apenas o essencial, apenas o amor verdadeiro, sem os adornos do dinheiro e do status social. Mas agora, vendo Amanda gritar daquele jeito com Júlia, uma mulher grávida que sempre tinha sido gentil, trabalhadora e dedicada, que nunca tinha pedido nada além do seu salário no final do mês e que sempre fazia seu trabalho com um sorriso no rosto, mesmo nos dias mais difíceis e cansativos,
Ele começava a perceber que talvez tivesse descoberto algo muito pior do que imaginava, algo que ia além da questão financeira e revelava uma crueldade profunda que ele nunca tinha querido enxergar, uma falta de empatia que estava sempre ali, mas que ele tinha escolhido ignorar porque era mais confortável não ver. Eu só estou cuidando do bebê da vizinha, senhora Amanda. A senhora precisa entender isso, por favor. Não é o que a senhora está pensando. A voz de Júlia saiu baixa, quase um sussurro cheio de dor e cansaço, mas firme o suficiente para que todos ouvissem cada palavra naquele corredor cheio de tensão palpável que parecia sugar o oxigênio do ar. A mãe dele, a dona Márcia, que mora na casa ao lado e que sempre foi muito gentil comigo, teve uma emergência no hospital muito séria. O marido dela ligou para mim desesperado há 2 horas, dizendo que ela tinha desmaiado na cozinha enquanto preparava o almoço e que a ambulância estava vindo buscar ela urgentemente. E ele me pediu de joelhos para ficar com o bebê por algumas horas até eles voltarem, até resolverem a situação lá no hospital e descobrirem o que aconteceu com ela, se é algo grave. Ou não, eu não podia deixar uma criança sozinha. Seria desumano fazer uma coisa dessas. Seria abandonar um bebê indefeso que não tem culpa de nada, que precisa de cuidado constante e atenção. Amanda soltou uma risada curta, sem nenhum traço de humor genuíno, e cruzou os braços sobre o peito, a postura dela ficando ainda mais rígida e intimidadora. O corpo todo emanando hostilidade de uma forma que deixava o ambiente ainda mais pesado e sufocante. Você não podia deixar uma criança sozinha? Que linda, que nobre da sua parte, que atitude digna de uma santa generosa, mas sabe o que eu acho de verdade? Eu acho que você está usando esse bebê de forma muito conveniente para tentar ganhar a simpatia do Leandro, para tentar mostrar que seria uma boa mãe no futuro, que seria uma boa esposa dedicada, que seria alguém que merece estar nessa casa em uma posição muito melhor do que a de empregada doméstica, quando, na verdade, você não passa de uma oportunista calculista que quer subir na vida às custas dos outros, de pessoas que trabalharam de verdade para chegar onde estão hoje, que estudaram em boas universidades, pagando mensalidades caras, que se esforçaram durante anos sem descanso, que fizeram sacrifícios reais e dolorosos para conquistar o que tem hoje com muito suor. Leandro sentiu o sangue ferver nas veias, a temperatura do corpo subindo rapidamente como se estivesse com febre, e pela primeira vez, desde que tinha começado aquele teste ridículo, aquela farsa elaborada que agora parecia uma ideia terrível e cruel, ele teve vontade de gritar, de revelar tudo ali mesmo, sem pensar nas consequências, de contar para Amanda que nada tinha falido realmente, que ele ainda tinha cada centavo da fortuna intacta nos bancos mais seguros do país, investida em aplicações de baixo risco, só para ver a reação dela, só para ver o rosto dela mudar completamente de expressão quando descobrisse que tinha sido testada minuciosamente e reprovada miseravelmente, que tinha mostrado sua verdadeira face cruel e insensível. Mas algo o segurou no lugar. Algo que ele não conseguia explicar direito, uma curiosidade doentia de ver até onde aquilo ia chegar, até onde a verdadeira natureza de Amanda seria exposta sem filtros, até que ponto ela era capaz de ir na sua crueldade, gratuita, sem perceber que estava sendo observada atentamente por ele. Júlia ergueu o rosto lentamente, como se aquele movimento exigisse toda a força que ainda restava nela. E pela primeira vez, desde que a discussão tinha começado de forma tão violenta, ela olhou diretamente nos olhos de Amanda sem baixar o olhar. E havia algo diferente naquele olhar. Algo que não era mais apenas medo ou submissão passiva, mas sim uma determinação surpreendente que Leandro nunca tinha visto antes nela. Uma força interior que parecia vir de um lugar profundo e guardado há muito. O tempo,
como se todas as humilhações que ela tinha aguentado ao longo dos meses estivessem finalmente encontrando uma voz corajosa, como se ela tivesse decidido naquele momento exato que não aguentava mais ficar calada diante da injustiça que sofria todos os dias. Eu nunca quis nada do Sr. Leandro além do meu salário justo pelo trabalho que faço todos os dias nessa casa, senhora. A senhora precisa acreditar nisso de coração, porque é a pura verdade sem nenhuma mentira. A voz de Júlia saiu mais alta agora, mais firme e clara, com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. E ela ajeitou o bebê no colo com cuidado antes de continuar falando, os olhos fixos em Amanda, sem desviar nem por um segundo. Eu trabalho aqui há 3 anos completos, desde que o Sr. Leandro comprou essa mansão enorme, depois de fechar aquele negócio grande e importante com a empresa de tecnologia alemã, e precisava urgentemente de alguém para cuidar de tudo. Alguém em quem pudesse confiar completamente para manter a casa funcionando. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias, sem exceção, nem nos feriados ou nos meus aniversários. Faço café fresco e preparo o de jejum, limpo essa casa inteira sozinha, sem ajuda de ninguém. Todos os 15 cômodos enormes que essa mansão tem, desde o porão úmido até o 3º andar com as suítes. Lavo toda a roupa de cama e banho que suja durante a semana. Passo todos os uniformes e ternos com perfeição. Cozinho quando precisa fazer jantares elaborados para os convidados importantes do Sr. Leandro, que vêm aqui fazer negócios. Cuido das plantas exóticas do jardim, que tem mais de 200 espécies diferentes trazidas de vários países e que precisam de atenção especial e conhecimento específico. Organizo todos os armários por cor e estação do ano para facilitar. Faço as compras mensais no mercado, carregando sacolas pesadas. Recebo todas as entregas que chegam aqui diariamente, assino pelos pacotes, cuido de absolutamente tudo o que é necessário para essa casa funcionar perfeitamente como um relógio suíço. Faço tudo o que me pedem sem reclamar uma única vez, sem questionar ordens mesmo quando estou cansada, sem pedir folgas extras além das que tenho direito por lei. E nunca pedi nada além do que foi combinado no início, quando o Sr. Leandro me contratou depois de uma entrevista longa e me deu essa oportunidade incrível de trabalhar em uma casa tão bonita e bem cuidada. Mas a senhora chegou aqui há 6 meses, entrou nessa casa como um furacão, como se já fosse dona absoluta de tudo, como se tivesse direito sobre cada objeto valioso, cada espaço decorado, cada pessoa que trabalha aqui honestamente, e desde o primeiro dia me trata como se eu fosse menos que nada, como se eu não tivesse sentimentos humanos, como se eu não fosse um ser humano que merece respeito básico e dignidade mínima, o mínimo de consideração que qualquer pessoa merece receber, independente da sua posição social ou do trabalho que faz. Amanda deu um passo para trás, visivelmente, claramente surpresa com a resposta direta e corajosa. E Leandro viu o queixo dela tremer levemente antes que ela conseguisse controlar a reação involuntária. Mas ela rapidamente recompôs a postura ereta e apertou os lábios em uma linha fina e dura, tentando manter o controle da situação que estava escapando rapidamente das suas mãos, como areia fina escorrendo entre os dedos, sem que ela pudesse segurar. Como você ousa falar assim comigo? Como você tem coragem de levantar a voz para mim dessa forma desrespeitosa? Eu sou a noiva oficial do dono dessa casa. Eu vou ser a dona legítima dessa mansão toda em breve, quando nos casarmos na igreja. Vou ser a senhora de toda essa propriedade valiosa. Vou comandar tudo aqui com mão firme. Vou decidir quem fica trabalhando e quem sai pela porta, sem olhar para trás. E você não passa de uma empregada qualquer, que pode ser substituída a qualquer momento por alguém mais competente. Existem centenas de pessoas lá fora procurando emprego desesperadamente nessa economia difícil. Pessoas que fariam seu trabalho sem reclamar de nada.
e sem criar problemas desse tipo, sem achar que tem direito de questionar ou confrontar as pessoas que pagam seu salário